ele vai seguir a carreira na vida que calhar a ele. E não já condená-lo desde o começo da vida dele, para que depois algum político filha da puta invente uma lei de reparação para fazer de conta que tá fazendo algo por ele, porque não tá nada. Denis, o Banco do Brasil, ele recebeu uma multa aí Isso de dívida daí. histórica de 1 trilhão, uma ONG lá fez um cálculo meio doido, pegou e falou, o Banco do Brasil recebe tanto, mas ele vem explorando de não sei, que o Banco do Brasil tem 200 anos, né? É. Aí a ONG... Desde a época do Império, tá explorando os escravos. Exatamente. O que você vê disso aqui? Do meu ponto de vista... Pra mim, esse povo fuma crack o dia inteiro e fica tirando essas soluções completamente malucas, assim, é a impressão que eu tenho. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Que, tipo, essas ONGs aí, eles fazem, não pra resolver o problema, de jeito nenhum. Mas é assim, ó, eu tô jogando 1 trilhão, se no final das contas eu receber 100 mil, 50 mil, E outra, se o Banco do 10 Brasil mil, vai pagar, eu vou começar a abrir processo pra tudo quanto é lado, que eu imaginar em algum momento. Tem um cara que vocês têm que ler, inclusive na coleção Breves Lições. Esse é um livro de uma coleção também, esse roxinho, chama Breves Lições. Tem um box com 4 livros. Um desses livros é sobre Thomas Sowell, que é um autor que eu cito muito porque ele é realmente extraordinário. Um americano que faz análises fáticas e faz leituras a partir dos fatos. Ele é um preto norte-americano que destrói o wokeismo, essas pautas aí. Não, cara, ele é genial. Ele é genial. Thomas Sowell, leiam esse cara. Inclusive, se quiserem ir pelo livro nosso lá, tá? Breves Lições, Thomas Sowell. Pois bem, ele fez um estudo, e aí é que eu falo, as pessoas não gostam de fatos, não é isso? Ele fez um estudo fático, pegando assim, os grupos socialmente minoritários que enfrentaram grandes dificuldades durante a sua existência, especialmente condições de escravidão, porque a escravidão ela não é negra, né? Não é uma característica dos negros. Inclusive no Brasil tinha pretos escravizando pretos, não é uma questão de cor de pele. E desde que o homem é homem, social, né? desde que o homem é homem, você pega Grécia arcaica, Egito arcaico, tava tudo lá. Escravidão de naturezas diversas estava lá. O que esses povos que foram escravizados, sofreram, foram atacados, etc., num certo momento da história, como eles conseguiram sair do buraco? Ele fala assim, existem 2 elementos comuns. O primeiro é a ausência de uma liderança fisiológica que conduz o processo. Por quê? Pelo problema que nós temos hoje. Quando você tem uma liderança que centraliza o processo de combate, essa pessoa passa a ter mais interesse no problema do que na solução. Então, não ter lideranças que conduzam, mas os indivíduos trabalhando e construindo a sua saída daquela situação conseguiram resultados extraordinários. E como é que eles fizeram isso basicamente? Com um binômio: estudo sério e trabalho sério. Esquece a militância. Dívida histórica? Sério. Dívida histórica? Dívida histórica com quem? A partir de quando? Quanto que nós temos que pagar? Porque não foram só os pretos. Nós tivemos uma história longuíssima de escravidão no... E quantas gerações já passaram? Em múltiplas gerações, em múltiplas civilizações. Então nós vamos sair atrás? Aí ele mesmo disse, falou, isso não resolve nada. Isso cria, na verdade, uma civilização de ressentimento. O que você precisa fazer? Corrigir o agora. O que faz com que o homem preto ou o homem de tal situação não consiga atingir certos patamares dentro da vida em sociedade? E corrige agora. E faça com que ele tenha condições de avançar a partir daí. Aquilo que eu disse lá atrás. Cadê o movimento negro falando de escola de base? Nada. Você escutou aí em algum lugar? O movimento negro indo lá para o Congresso, em vez de falar de mais 10 anos de política de cota, falar assim, nós queremos escola básica, infantil, de qualidade para os nossos meninos. Então, a igualdade no ponto de partida, nas condições de possibilidade, não como os populistas fazem no resultado final. Então, assim, eu puxo o cara na marra e coloco ele no último andar, sendo que ele
Não passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Aí chega lá em cima, ele despenca lá de cima. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Os resultados são esses. Tanto que em países civilizados, diferente do nosso, na verdade, eles estão retirando essas políticas de pauta. Mesmo as universidades americanas, que são tomadas também por políticas woke, já olharam para as planilhas e falaram, isso aqui está dando uma merda horrorosa. Temos que retirar isso. Então, ausência de liderança ideológica, que é o que mais nós temos por aqui, muita liderança ideológica. Então, eliminar essas lideranças ideológicas e trabalho, estudo. Trabalho e estudo. E demanda por trabalho e estudo. Não quero favor seu. Não quero favor seu. O Thomas Sowell fez um estudo extraordinário. Ele tem vários livros, tá? Tem muitos traduzidos para o português. Vale a pena ler o cara. Ele fez um estudo em algumas situações avaliando o seguinte: onde foram apresentadas políticas de reparação histórica. O que aconteceu? Ele falou assim, houve um duplo problema. Um problema foi aqueles que têm garantida uma reparação histórica que vai levá-lo a uma condição de privilégio dentro da sociedade sem o empenho necessário para atingir aquele grau dentro daquela sociedade, ele se esforça menos, naturalmente. Ele já tá de boa, né? Então, assim... Tá na maciota. Às vezes eu nasci, né, eu sou preto, eu uso o termo preto porque é o termo técnico do IBGE. Eu sou preto, de uma família preta, mas vamos dizer que eu tive uma escola razoável. Frequentei uma escola pública lá que não é exatamente a mais porcaria, etc, etc. Ou até meu pai conseguiu pagar uma escola privada, porque ele tem um emprego que eu trabalhei e tal. Mas eu sei que se eu chegar no vestibular para medicina, para qualquer outro curso, que em vez de eu ter que fazer 90 pontos para entrar, eu entro bastando acionar a cor da minha pele com 30, em vez de 90. Nossa. Eu desacelero. Você vai falar assim, não, só preciso de 30. Existe um elemento mental aí que ele é sacana, eu desacelero. Então, sistematicamente, o que o Sowell comprovou por números foi a desaceleração do empenho nessas populações cultivadas em políticas de reparação. E teve um segundo efeito, que é igualmente danoso. Quem é bom, esforçado, bem preparado, que estava fora das cotas, passou também a se esforçar menos. Porque entendia que a competição não estava sendo justa com ele. Você fala, ele já fica desgostosa, né? Então, assim, pô, de verdade, são tantas cotas que estão na minha frente, simplesmente por serem cotistas, que eu não vou nem muito mexer com isso aqui. Eu vou fazer o que dá para fazer, mas também não estou muito entusiasmado com essas possibilidades. A sociedade perdeu 2 vezes. Então ele vai dizer, essas políticas de reparação, essas coisas esdrúxulas, tipo no Banco do Brasil, que buscam punir, reparar historicamente com base em gerações de quantos anos atrás, em vez de recorrer a instrumentos sociais de ajuste agora, ajuste ativo na base, isso não é bom para sentir conforto emocional. Só para falar, só colher isso. Como é bom cuidar das pessoas fragilizadas. Como é bom cuidar desses homens e mulheres cujos ancestrais sofreram, e sofreram mesmo. Agora nós vamos reparar. Não, e eu te faço uma pergunta que é muito honesta. Quanto tempo você acha que a gente tem que reparar isso daí? A gente vai calcular de que maneira? Nossa. E qual que é o peso dessa reparação? Né? Você entende que é tudo uma invenção? Pega assim, igual você, o seu vô e sua avó, a maioria do pessoal, o vô e a avó era negra, era... Cara, de baixa renda também, os italianos que trabalhavam aqui, os japoneses que trabalhavam aqui em regime de escravidão, fugindo da Segunda Guerra, não temos que reparar? Os judeus, não temos que reparar? Por que a gente vai reparar só um grupo? Tem vários outros, vamos reparar. Olha eu dando ideia. Vamos reparar todo mundo. Agora, qual que é a melhor maneira de você reparar? Reconhece o erro. O Brasil foi um dos últimos, se não o último país do mundo a acabar com a escravidão por cor de pele, essas coisas. Vamos fazer o seguinte, cara. Em homenagem a esses pretos que sofreram horrivelmente no Brasil, vamos dar escola de qualidade. Vamos trabalhar para isso. Para que, como acontece nos países de primeiro mundo, o filho da princesa estudando com o filho do porteiro. Idealmente, mesmo que a gente não consiga exatamente isso, mas não vamos condenar o filho do porteiro. Verdade. Não vamos condenar, não. Vamos dar para ele uma condição
que se ele quiser, porque existe esse componente, se ele quiser, ele vai seguir a carreira na vida que calhar a ele. E não já condená-lo desde o começo da vida dele para que depois algum político filha da puta invente uma lei de reparação para fazer de conta que tá fazendo algo por ele. Porque não tá, não. Na verdade, fazendo nada, né? Tá pegando dinheiro do pagador de impostos e colocando ali só para manutenção cevada de voto. Vamos falar do que funciona, não do que parece ser bom, não. Vamos falar do que realmente resolve o problema. Quem tá disposto nesse país aqui? Nossa, Não tá, cara. Os políticos não que tá. não são, né? Não tá. Nem a população, irmão. A população tá nem aí, né, meu? Os caras amam esse negócio de política de cota, porque isso aquece o coração vira uma sauninha. Ah, que delícia. Tá certo. Eu vou dormir tranquilo. Alguém resolveu esse problema. Quem resolveu esse problema, velho? Olha os números. Olha a nossa realidade educacional. Eu dou sempre esses números porque eu preciso falar desses números onde eu vou. O Brasil, em termos educacionais, está sempre entre os últimos lugares do mundo em tudo. Você vai avaliar o PISA, os resultados do Brasil no PISA são patéticos. A gente está competindo com um país em guerra civil, que os moleques nem têm como ir para a escola. Você vai para a universidade, 30%, indo para 40% dos nossos alunos universitários analfabetos funcionais. Eu dou esse livro aqui para um aluno meu na universidade, que é um livro razoavelmente didático. De 10 alunos, 4 vão ler, mas não vão entender o que estão lendo. Numa universidade. Que país que você quer construir, cara? Que país é esse que você está construindo? E essa gente vota. Tem o mesmo peso, né? Do Essa gente vota. Ô, Denis, uma coisa que até o Roxo, eu acho que você deve conhecer o Roxo, né? Você conhece o Roxo? Quem é o Roxo? Não conheço. O Roxo do Pozinho? Luiz Conheço Fernando não, Roxo, não cara. conhece, não? Não, Nossa, não conheço, ele é um não. cara bom pra você conhecer. É. Ele fala que pessoas que dependem da máquina não deveriam votar. Claro que não. Pessoa que recebe Bolsa Família. Claro que não. Funcionário público, porque tem interesse de... Meu irmão, o regime democrático é altamente vicioso no seu processo. Porque veja você, eu utilizo esse argumento, que é um argumento da filosofia antiga. Sócrates, Platão, esses caras eram já ali antidemocracia porque eles viam o tamanho do problema. Eu vou sair daqui, vou para o aeroporto e vou voar até Florianópolis. Quando eu entro no avião, o que eu espero sobre quem está conduzindo o voo? Que seja um cara absolutamente treinado. Como piloto. Exatamente. É isso? O que eu quero melhor, né? Eu quero saber se ele é prete, se ele é transi, se ele é sei lá o quê. Quero saber, velho. Se tem vagina, se tem pênis, se tem cabeça raspada, tatuagem. Eu só quero saber de uma coisa. É um baita piloto ou não é um baita piloto? Verdade. É técnica, conhecimento, seguro a respeito daquilo. Amanhã eu recebo uma notícia que todos nós um dia vamos representando a sexualidade, 50% homem, 50%... Pode ser 100% mulher. Meu amigo, pode ser 100% trans. Caguei. Eu quero que seja um bom médico. Que faça bem o trabalho. Salve o meu problema, resolve o meu problema, salve minha vida. Pronto. A democracia, ela parte de um pressuposto esdrúxulo que é tão fácil conduzir as pautas da vida pública que qualquer um pode fazer isso. Quem tiver preparo e quem não tiver preparo. Verdade. Então, eu procuro sempre, na minha vida, em qualquer situação, gente especializada. Para me atender no açougue, eu não procuro o atendente das prateleiras, eu procuro o açougueiro. Sabendo que ele tem um conhecimento técnico para me oferecer aquilo que eu preciso naquele momento. Mas na democracia, para conduzir as pautas públicas, qualquer pessoa serve. Eu não penso nos pré-requisitos, mas pior, os políticos têm interesse em que isso permaneça assim e da maneira mais vulgar possível. Portanto, eu puxo o voto dos meninos de 16 anos que mal aprenderam a levantar a tampa do vaso para urinar. Porque você sabe que do ponto de vista biológico, isso é prova científica,
Até os 22 anos, nós funcionamos em déficit cognitivo. Nosso cérebro nem amadureceu para tomar certas decisões. Então você coloca um menino de 16 anos para votar, é criminoso isso. O menino de 16 anos tem a menor condição de discernir elementos necessários. 16, 17, 18, é a fase de fazer merda. Adolescente faz merda. Porque o cérebro tá tudo desregulado, tá explodindo, ele tá vendo coisa onde não tem. Eu preciso de gente madura. Voto do analfabeto. O que é o voto do alfabetizado no Brasil? Se o cara fizer um nome mais ou menos desenhado assim, saíram números agora, o Brasil é o país mais religioso do mundo. Caramba. É um país no qual 9 em cada 10 pessoas acreditam em Deus ou em alguma forma de poder superior. Tem que acreditar, né? Porque essa desgraceira, quer dizer, você tem que olhar para algum tipo de milagre. Tem que falar, Deus, me ajuda. Me ajuda, porque como é que eu vou fazer? Você apela pro etéreo, né?